A gente tem lá 461,53, que seria o nosso valor inicial, que seria o nosso 100%, certo? No final, a gente teria aqui 333,33, que seria uma porcentagem desse valor. Seria o nosso X lá. Aí X aqui seria 333,33 vezes 100, dividido por esse 461,5 vezes 100 aqui, 53. Aí esse X, aqui, quando a gente faz esses cálculos, ele vai dar, aqui um valor de 72,22%, que seria a porcentagem de 100% dele. Então, para a gente descobrir quanto foi de redução entre um e outro, a gente pega 100, pegaria aqui 100%, certo? E diminuiria por esse 72,22 aqui, por cento. Aí, com isso, a gente tem a nossa porcentagem que foi reduzida de um para o outro, que é justamente esse valor de 27,77%. Certo? Então, tanto pela regra de 3, quanto por essa fórmula aqui, a gente encontra esse valor de 27,77, que é a porcentagem de redução dessa potência aparente aí. Ok? Dúvidas não, né? Professora, a senhora explicando, a gente entende, mas depois dá um branco da porra. É, porque eu explicando, vocês estão só olhando como faz da forma correta, certo? Mas daí, se vocês pegarem a questão e forem fazer, vocês, obviamente, assim, de início, vão ter dificuldade em como resolver a forma, porque tem várias formas de resolver uma questão. Então, tem a forma correta e a forma errada, certo? Então, se você faz da forma errada, aí vamos lá, você erra a questão e depois, quando vai revisar o seu erro, você descobre, eu errei essa parte aqui. Aí, quando for fazer outra questão, você vai saber que não é daquele jeito que tem que fazer. Tem que fazer de outra forma, porque daquele jeito é errado. E é com isso que você vai aprendendo. Entendeu? Então, aqui, quando eu só mostro para vocês como faz, eu estou mostrando somente o caminho correto de fazer. Eu não mostro os caminhos errados, onde vocês poderiam errar, não. Tô entendendo. Entendeu, né? Ô, professora, mas a senhora pegar uma questão e vir fazendo do início até o final, seria melhor não? Sem estar pulando assim já com o resultado, mostrando já o resultado. Então, tem algumas questões que eu faço nesse estilo, que é justamente colocando aquela tela branca. Fazendo assim, essa tela branca aqui, entendeu? Só que fazendo, no caso, já colocando o resultado assim para vocês, é uma forma de otimizar o tempo e para fazer Entendo. mais questões. Porque demora muito também, se for, Demora muito se eu estiver for fazendo fazendo. questão por questão. Ainda mais aqui nessa plataforma que no caso, a digitação aqui é o desenho, né, pelo mouse e não pela coisa mesmo. Aí demora muito, é verdade. Porque Uhum. a gente consegue entender fazendo do início até o final. Sim. Porque assim, pulando já com o resultado, o cara se perde muito. Aqui, como eu estou disponibilizando as aulas para vocês, vocês podem olhar lá no. Eu mandei para vocês o link da playlist, né, do YouTube. Aí vocês podem olhar as aulas, aí coloca na questão e vai pausando.
Aí pausa, tenta fazer, depois vai analisar como que eu fiz. Entendeu? Antes de eu começar a resolver, vocês pausam, tentam resolver a questão, aí vão lá, depois vocês colocam o vídeo novamente para ver se conseguiram resolver da forma que eu resolvi ou se chegaram no resultado. De uma forma diferente, mas chegando no resultado tá ok. Tá certo, professor. É porque aqui o método mesmo é para tentar otimizar o tempo, para tentar fazer mais questões, certo? Deixa eu tirar isso aqui. Certo, professor. É porque demora muito mesmo, é bastante. Se fosse no quadro seria melhor, porque daí tem uma É, interação melhor. no quadro ia ser muito mais rápido e a gente não ia aprender, né? Porque daí eu estaria fazendo um por um, né? Vamos lá, aqui a gente tem essa quarta questão. Deixa eu ver se foi a quarta mesmo. Foi. Quarta questão. Que assim, essas questões dessa parte da lista aí, elas são parecidas uma da outra. Então, o que você faz na questão, no caso aqui, na questão 3, na questão 4 vai ser algo bem parecido do que foi feito. Aí é somente a análise da questão mesmo. O que ela está pedindo, os dados que ela dá e como você vai resolver, né? Mas, em suma, é tudo parecido. No caso aqui, ó, nessa questão 4 aqui, na questão 3 ele deu a potência em potência ativa, em watts. Aqui ele já deu a potência em kVA, certo? Mas aqui ele já está falando que com a introdução dessa potência aqui, ó, reativa, ou seja, ele adicionou essa potência reativa no circuito, o fator de potência de uma carga foi corrigido para 0,9, atrasado, ou seja, esse ângulo é positivo, o circuito é do tipo indutivo e essa potência reativa é do tipo indutiva, certo? Aí ele fala, né, que foi adicionado esse valor de potência reativa, que seria aquele Q de C lá que eu tinha mostrado para vocês, foi adicionado esse valor, e esse fator de potência foi corrigido para 0,9. Aí, tendo-se, no final, esse valor de potência aparente, que é aquele S. S, certo? Aí ele pede para determinar quem é esse triângulo das potências da carga antes da correção. Aqui ele deu os valores depois da correção. No caso, o valor que foi adicionado da carga, aí ele deu o fator de potência depois da correção e a potência aparente também depois da correção. Aí ele pede o triângulo de potências antes dessa correção, quando a gente tinha lá aquela potência reativa muito grande e esse ângulo também muito grande, ou seja, um fator de potência pequeno. Aí vamos lá. Aqui, como eu tinha falado, ele deu esse valor de potência capacitiva, né? Potência reativa capacitiva que foi adicionada ao circuito. Tem esse que corrigiu, no caso, o fator de potência para 0,9 atrasado, certo? E essa potência aparente foi resultado aí em 185 kVA. Pronto. Aí aqui, da mesma forma da outra questão lá atrás, ó, que eu tinha colocado essa relação, aqui a gente tem que esse valor de potência reativa que está sendo adicionado no circuito é do tipo da potência reativa final menos a potência reativa inicial. A gente encontra esses valores aí para também determinar quem é o nosso triângulo de potências, que é justamente o que ele pede nessa questão 4 aqui. Ele pede o triângulo de potências antes da correção, que seria utilizando esse valor aqui de potência reativa no início. Aí vamos lá, que a gente tem esse triângulo de potências. Esse triângulo de potências aqui, final, certo? Onde essa potência aparente aqui, quando está corrigida, ela é desse tipo, certo? E o cosseno desse ângulo φ2 aqui já está corrigido para 0,9, certo? Então, aqui a gente tem o cosseno de φ, que é o fator de potência, é de 0,9.
E a gente também tem esse valor de potência aparente. Aí isso aqui é a formulazinha lá, né, que a gente consegue descobrir a partir do fator de potência. E uma das potências dadas, né, consegue descobrir uma outra potência, que seria aqui no caso a potência ativa. Certo? Já que ele já deu a potência aparente. Lembra lá naquela questão a gente já tinha essa questão aqui, a gente tinha essa potência ativa e tinha o fator de potência e a gente queria determinar quem é esse S. Aqui no caso, a diferença é que a gente já tem esse S e tem o fator de potência. Agora a gente vai determinar quem é o P, que é a potência ativa. Aí, somente fazendo aqui a análise da fórmula, né? Fazendo todas as mudanças e colocando os dados que foi dado na questão, a gente tem que S é 185 vezes 10 a terceira, que é aquele quilo, multiplicado pelo fator de potência. Com isso, a gente encontra aqui esse valor de fator de potência ativa de 1,66, de 166,5 aqui. Potência ativa vai ser esse valor. Certo? Aí, com isso, a gente já tem esse valor de potência ativa, que a gente acabou de determinar, o valor de S, certo? E agora a gente precisa determinar quem é esse ângulo φ e quem é essa potência reativa para poder a gente conseguir construir o nosso triângulo de potências. Aí, essa potência reativa é dada pelo seno de φ. Só que a gente precisa descobrir quem é esse valor de φ, que é dado pelo fator de potência. Então, fazendo lá o cosseno menos 1, certo? Cosseno de φ é o fator de potência. Fazendo o cosseno menos 1 desse fator de potência, a gente encontra o ângulo, que é de 25,84. Lembra que ele é pequenininho, assim, ele é menor do que no caso inicial. Aqui a gente está analisando no caso final. Isso aqui é na parte final. Porque ele já foi melhorado. E no caso dessa questão, ele pede para voltar para o início. Ele dá os dados melhorados e pede para determinar o triângulo de potências no início, antes de ser melhorado. No caso da outra questão lá de cima, ele dava os dados antes de ser melhorado e pedia já melhorado, certo? Aí aqui a gente consegue determinar, como já tem o valor de φ, o valor do ângulo, consegue determinar quem é essa potência reativa. E foi justamente o que a gente fez aqui, ó. O φ é igual a esse Q sobre essa hipotenusa, certo? Seria o S. E essa potência reativa é dada, no caso, pela hipotenusa multiplicado pelo seno, onde o seno desse φ, o φ agora é 25,84, certo? A gente faz essa multiplicação do seno por esse valor da potência aparente, isso aqui é o S, a gente encontra esse valor de potência reativa de 80,kVAR, kilovolt ampere reativo. Ou seja, essa potência reativa é menor do que a potência reativa que a gente vai encontrar depois, que seria no início. Certo? Então, pronto, aqui a gente determinou quem são esses parâmetros que a gente tem do circuito aqui, da